do Facebook, estaremos transmitindo agora, tá bom? Os desafios da vida cristã. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Olha, gente, quem disse que servir a Deus seria fácil? Quem disse? Pelo contrário, é muito difícil nós seguirmos a Deus, né? São tantas coisas, gente. São tantos problemas, são tentações, são situações, são momentos que a gente olha ao nosso redor e percebe que a coisa não é fácil. E parece que cada dia, né, tem um leão para a gente matar, um leão para a gente enfrentar. Você concorda? Ah, pastor, é verdade. E a gente olha para tudo que a gente já passou e diz assim: meu Deus do céu, mais uma? Mais uma, gente. De fato, mais uma. E eu quero compartilhar essa mensagem, tá? Você pode anotar, anota aí no seu caderno, na sua caderneta, na sua agenda, em nome de Jesus. E depois a gente vai estar também compartilhando através do Facebook, tá? Essa mensagem. E eu creio, gente, que Deus, Ele tem o melhor para nós. Ele tem sempre o melhor para a nossa vida. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo 23. Abra aí, por gentileza, para começar a nossa mensagem. Diz: se alguém... Lucas 9, 23, tá bom? Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Meu Deus, olha, já começa aqui o nosso Senhor nos dando uma alerta. Ele mostra aqui que existe uma condição, né? Ele falou: se é uma condição, se você quiser vir após mim, quer seguir a ele diz que nega a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Negação da sua própria vida, da sua própria vontade, não é fácil. Jesus, Ele não nos prometeu uma vida sem lutas, tá? Ele não nos prometeu uma vida sem dificuldades. Na vida cristã, existem também desafios e obstáculos a serem superados. Quantos desistem nos primeiros passos? Quantos desistem nos primeiros momentos? É para os fortes. O Evangelho é para os fortes. É para aqueles que querem ser vencedores nas dificuldades. Diga glória a Deus. É para aqueles que querem vencer. É para aqueles que querem conquistar. Se você estiver me ouvindo aí, tá? Na transmissão, dá um sinalzinho, dá um ok. Você que está conseguindo ouvir bem, a imagem está boa. A internet eu percebo que deu uma oscilada aí, mas a gente está tentando aí fazer aí a transmissão da melhor maneira possível, tá? Dá uma confirmada, você que está acompanhando pelo Face, tá bom? Vamos lá. As lutas interiores, gente, elas de fato existem. A maior batalha, ela nem sempre é externa, mas é aquela batalha dentro de você. É aquela batalha dentro do interior. Jesus, ele mostra que os desafios que nós cristãos enfrentamos são aqueles que estão relacionados aos sentimentos. Sabia?
aos sentimentos. Quando começamos a sentir angústia, muitas das vezes por causa de palavras, muitas situações que ocorrem no cotidiano, e com isso a pessoa ela vai se saturando, né? Não confie nos seus sentimentos. Confie em Jesus, na sua palavra. Porque os nossos sentimentos, eles tendem a nos travar. Eu até preguei esses dias, né? Vocês são limitados pelos próprios afetos, pelos próprios sentimentos. Não tendes limite em vós mesmos. Não foi isso que nós pregamos? Não vou entrar nesse mérito, mas vamos apenas fazer essa menção, né? Essa lembrança. E quantas pessoas elas permitem, né? Porque, cá para nós, eu sou uma pessoa que eu tenho uma facilidade em expressar o que eu sinto. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto. Se me emociono, é de verdade. Se não, eu fico também imparcial. Então, tem pessoas que elas já têm dificuldade, né, de segurar os sentimentos, de controlar. Cada um tem uma maneira, uma característica. Cada um tem uma maneira própria de lidar. E o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, fala exatamente isso. Não tendes limites em vós mesmos, mas estáis limitados em vossos próprios sentimentos. O sentimento nos limita. O sentimento, ele nos trava, ele nos para. Ele nos detém. Quantas vezes, né, nós somos enganados pelo nosso coração? Quantas vezes somos enganados pelo nosso coração? Como assim, pastor? Eu vou explicar para você. O coração do homem, como diz já em Jeremias, né? Uma olhadinha lá. Profeta Jeremias, por gentileza. Aí no Antigo Testamento. Olha só. Jeremias, capítulo de número 17. Fica depois de Isaías, gente. Tá bom? Mandar um abraço aí para todos os que estão acompanhando, né? Através aí desse vídeo. Um abraço especial para vocês. Sempre estão nos acompanhando, né? Louva a Deus pela vida de vocês. Compartilha aí o vídeo, tá? Vai sempre divulgando o canal. Inclusive a gente faz no Face e depois na íntegra no YouTube também. Devaldo Oliveira, seu amigo e irmão. Mas aqui em Jeremias, olha o que diz aqui o texto. Para quem está chegando agora, nós estamos falando dos desafios da vida cristã. E diz aqui o texto, capítulo 7, o versículo é o 17, tá bom? Em nome de Jesus. Nós observamos, gente, que nós temos que administrar. Nós temos que aprender a administrar. Se nós não aprendermos a administrar o nosso coração, se nós não aprendermos a administrar os nossos sentimentos, aí complicamos a nossa vida. Complicamos e até mesmo podemos colocar numa situação difícil. Aliás, Jeremias 17, viu? Eu terminei confundindo aqui, falei o capítulo 7, depois eu recuei. Mas é o 17 mesmo, o versículo de número 9. E diz aqui o seguinte, olha. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto ou enganoso.
Aí ele diz: quem o conhecerá? Quem? Quem o conhecerá? Aí ele diz assim, ó: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Olha que coisa. Ele diz: quem conhecerá? Quem conhecerá o coração? Coração corrupto, coração enganoso. Você sabe que às vezes a gente é traído pelo nosso coração? O nosso coração nos engana. Tem gente que fala: eu senti no coração. Quantas vezes a gente sente o que de fato não condiz, né? Como assim, pastor? Explique, seja mais claro. Vou explicar. Nós, muitas das vezes, agimos no impulso, na emoção. Uma vez, aconteceu comigo. Um rapaz chegou contando uma história triste, sensibilizando, dizendo que estava passando fome, veio de um outro estado, se não falha a memória, de Maceió. Eu estava no Curado 4, trabalhando lá na igreja, na obra, e ele chorou, e meu amigo, foram lágrimas, verteu lágrimas, e eu fiquei sensibilizado com a situação. Meu coração me enganou, meu coração me traiu. Eu não fui pela razão, né? Eu fui pela emoção. E ele falando da situação: pastor, aqui as fotos, mostrou as fotos dos filhos, e tadinho, na verdade tinha família, tinha as fotos, tudo mesmo, mas a história não batia. Aí ele: eu quero a passagem, vamos lá comigo, vamos comprar, tal. Aí, enfim, eu mobilizei algumas pessoas, levantamos uma passagem para ele, o valor que ele precisava para ir para Maceió. E ele falou: não, eu não quero dinheiro, eu quero que você vá comprar. Aí: não, olha, toma aqui, vai lá e resolve. Deus conhece teu coração. Pelo menos a minha parte eu fiz, né, gente? Mas, infelizmente, não era verdade. No mesmo dia de manhã, eu saí, fui resolver algumas coisas no bairro de Afogados. Naquela época eu não tinha carro, peguei o metrô. Quando eu volto de Afogados, no ônibus, eu vejo um barzinho, e eu olhei e eu conheci o indivíduo lá no bar, bebendo. Aí eu falei: não, eu vou descer aqui. Desci antes. Fui lá naquele bar, entrei. Quando eu entro, o cara me viu, ele deu um pulo da mesa, tinha um murinho lá do lado, ele pulou o muro e sumiu, deixou e abandonou o lugar. Eu não ia fazer nada, eu só ia perguntar, ia conversar com ele, mas ele ficou tão assombrado que parecia que tinha havido um fantasma. Aí, moral da história, perguntei para os que estavam com ele se conhecia ele e tal. Explicar: rapaz, fulano, ele mora ali. Explicou onde ele morava e tal. Não, porque ele contou uma história. Falou: nada, que nada, é mentira. E rapaz, ele falou isso, foi. Aí falou: isso é para beber, pastor. Mas ele não é de fora, não, é daqui mesmo. Aí eu olhei aquela situação e falei: mas rapaz, caí direitinho. Mas pastor, como saber? Como saber? Como que a gente vai saber ou não se é verdade ou se é mentira? É que tá, né? Deus é que esquadrinha o coração do homem. Deus que examina. Sabe o que é esquadro? É uma ferramenta que geralmente na carpintaria, né, na marcenaria, o pedreiro trabalha usando esquadro. É uma ferramenta de precisão. Precisamente o nosso coração
ele é esquadrinhado apenas por Deus. Só Deus conhece o coração do homem. Às vezes as pessoas falam palavras que não condizem, né? Mas Deus conhece se é verdade ou não. E é um desafio da vida cristã, muitas das vezes, passar por isso. Por situações que o coração machuca, por situações que o coração se entristece com alguém, alguém que nos decepciona, alguém que muitas das vezes ele ou ela nos diz, como é que eu posso falar? Qual é a palavra certa? Nos faz sofrer. Sabe o que acontece? Eu queria que você entendesse, querido, que a luta interior não é fácil. A luta interior era travada dia a dia. Essa palavra eu havia preparado e eu comecei a analisar a respeito de outras coisas. Considere essa ordem das coisas para crescer firme e forte na fé. Em primeiro lugar, o fato é que a Bíblia é a palavra de Deus. Aquilo que está escrito é de fato que devemos colocar a nossa fé. O que Deus falou e que não pode ser alterado, se o Senhor disse que você deve crer, então creia. Acredite, confie. Ainda que o teu coraçãozinho, ele diga, não, isso não vai dar certo. Creia em Deus. Não seja guiado pelo sentimento da dúvida. Não seja guiado pelo sentimento da tristeza que está afligindo teu coração. Não seja guiado pela amargura, a angústia. Em segundo lugar, a fé segue a nos levar, a nos conduzir, sempre apontando, gente, em direção a Cristo. O apóstolo Paulo disse algo interessante: olhando para o autor e consumador da nossa fé, prosseguindo para o alvo. Em terceiro lugar, o sentimentos edificantes, segundo a palavra de Deus, surgem à medida que você vive de acordo com as Escrituras Sagradas. Se seus sentimentos não correspondem, não se impressione, eles não podem comandar a nossa vida, pois devemos andar por fé na palavra de Deus. E a fé, gente, é racional. A fé, querido, que nos leva a analisar, a fé que nos leva a crer, ainda que nossos olhos não vejam, ainda que a videira não floresça, não produza o seu fruto, ainda que nós possamos olhar ao nosso redor e não enxergarmos uma saída, não enxergarmos de fato uma mudança, mas a nossa fé, ela nos aponta para uma resposta, para um resultado. O não vai vir, mas a nossa fé, ela nos leva a avançar, ela nos leva, gente, a uma disposição de vida que nos faz confiar, mesmo quando tudo está indo mal. Não tem aquela hora que a gente fala assim, meu Deus, não aguento mais, eu não suporto mais, meu Deus, basta, isso não é para mim. Não tem essa hora? Quem nunca pensou em jogar tudo pro alto, em desistir de tudo? Vai dizer que não. Dá vontade, gente, mas a minha avó dizia assim, meu filho, vontade dá e passa. Gente, não fica olhando para os problemas, não. Porque se você olhar para o problema, você está perdido. Sabe? Nós temos que manter a ousadia. Sabe?
você olhar ao redor e dizer assim, sabe uma coisa? Eu chorar? Choro não. Eu só choro aos pés do Senhor. Eu me angustiar? De modo algum. Satanás, você não me pega. Não. Nunca mais eu vou dar gosto para o diabo. Isso é ousadia, gente. É ousadia. E sabe mais? Nós temos que aprender que quando nós olhamos para o Senhor, Ele começa a nos dar direção, apontar para nós, para onde devemos agir. Não foi isso que Ele falou para Abraão? Vai para o lugar que eu te mostrarei. É Deus que mostra. É Deus que nos direciona. É Ele, gente. Fora dele não tem jeito. Fora dele, você não vai conseguir. É desafios nas finanças, desafios na família, são desafios na vida sentimental, conjugal, na saúde. Agora imagina o tamanho dos desafios de Jó, né? Meu Deus do céu! A gente fica reclamando dos nossos. Agora veja os de Jó. Jó pegou cada pepino, gente. Foi ou não foi? Cada situação. Nós temos que entender que só é possível vencer aquilo que você sabe que está lá se opondo como gigante, como uma muralha. Você só pode vencer essa oposição quando você de fato crê e acredita de todo o seu coração. Provérbios 27, o versículo 12 diz assim, ó: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O prudente está vindo lá, não está legal. O que ele faz? Ele, vou me esconder. Ah, pastor, mas esconder é para covarde. Você sabe que tem um ditado que diz, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, né? Mas dou uma boiada para não sair dela. O que você puder para evitar o mal, faça. Evite. Tem coisa que não vale a pena você se envolver, arriscar. Não adianta, muitas das vezes, você fazer, querido, uso da força, né? Para resolver algumas questões. Não é, está escrito que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Há muitas coisas que achamos que são normais, mas elas são grandes barreiras. Querido, a ação de Deus em sua vida, ela só passa a existir quando damos chance para Deus operar. Nós temos que manter uma comunhão com Deus, seguirmos a sua ordem e tudo mais vai se encaixar. Você sabe que o maior dos desafios hoje é a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Uma vez eu estava falando, acho que foi lá no interior, passei na Nazaré da Mata, e lá em Nazaré peguei um grande desafio. Gente, parece que é uma coisa, parece que eu tenho um talento para isso. Pegar a igreja problemática, igreja, como é que eu chamo, rapaz? À beira da falência. A igreja de Nazaré estava quase fechando. Aí me mandaram para lá, ó, cuida aqui que o contrato vai vencer tal dia. Aí você fica aqui, faltava 2 meses para vencer. E tinha pouca gente, e a igreja não se sustentava. Não tinha dizimista, não tinha ofertante. E eu já peguei cada pepino, que eu falei, meu Deus do céu. E me mandaram para lá para cuidar. E eu comecei a ir por ir.
vai fechar mesmo. Só que com um tempo, acho que com uma semana, eu comecei a sentir, sabe, aquele desejo de amar aquele povo, aquele desejo de amar aquela igrejinha. Era lá do lado do mercado público de Nazaré da Mata. Para quem vem ali do lado da faculdade, né, tem uma faculdade ali em cima, aí vai descendo sentido a feira, ficava do lado direito, um prédiozinho pequeno e tal, e ali era o culto, as reuniões, poucas pessoas, mas eu aprendi a querer lutar. E sabe o que acontece? Eu coloquei no coração um propósito. Não, eu vou lutar por eles. Eu vou lutar por essa igreja. E a igreja começou a tomar um novo rumo. Ela começou a mudar. Na outra semana seguinte já aumentou a frequência de pessoas. Pessoas afastadas voltaram. Não foi por minha força. Não foi porque eu evangelizava dia e noite. Não foi não. Porque ninguém vai ao Pai se o Filho não trouxer. Não foi pela misericórdia de Deus. Deus se compadece a partir do momento que nós colocamos a vontade, o desejo de segui-lo, permitir que Ele nos dirija. O sentimento que eu estava ali era de tristeza, de dissabor, porque vai fechar. Mas só que Deus colocou, substituiu por amor e fé. E eu comecei agora a lutar. Eu comecei agora a batalhar. Tem hora, meu irmão, que ao invés de você se entregar, a melhor opção é resistir, é ficar firme. Eu não sei o que é que você está enfrentando, nem a área, mas eu digo para você hoje que o primeiro desafio é você se compromissar com Deus. Gente, se compromissar com o Senhor. Porque de acordo com o nosso compromisso com Ele, seremos honrados ou não. Depende do nível de comunhão que você tem com Ele. E sabe mais? No segundo mês, chegou a data lá, aí o pastor olhou para mim e disse assim: rapaz, o que aconteceu lá? Que a igrejinha estava à beira da falência e agora de repente começou a ter uma evolução. Sabe o que é? 2 Coríntios 3,12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Aleluia. Seja ousado você também. Ousadia em dizer: eu vou vencer em casa, eu vou vencer na família, eu vou vencer em todas as áreas da minha vida, eu vou vencer em qualquer instância da minha vida. Aleluia. Alguns estão aí torcendo pelo teu fracasso, sabia? Tem gente que torce pelo seu fracasso. Deixa eu dizer um negócio para você, gente. Não dá para enganar aqueles que são dirigidos por Deus, não. Dá não. Você sente, dá para sentir, gente. É sensibilidade, é direção do Espírito Santo. Eu costumo falar o seguinte, que quando Deus, Ele fala, não deixa dúvida. Quando Deus fala, não deixa dúvida. Quem está te convencendo, o homem ou Deus? Talvez o homem te convenceu a ajudar alguém. Talvez o homem te convenceu a ajudar uma pessoa. Talvez o homem te convenceu a não ajudar alguém. Alguém disse: não ajuda não porque é furada. Ajuda porque vale a pena. Mas espera aí, qual a voz que você tem ouvido? Porque quando Deus fala, meu irmão, acabou. Segue a voz de Deus, mesmo aos trancos e barrancos. Ouça Ele falar contigo.
Siga a orientação dele. É um desafio. Você fica naquela, mas fulano falou, fulano disse, fulano... Meu irmão, não importa o que disseram. A voz de Deus é mais forte e é mais segura de se ouvir. É um desafio. É um desafio grande. Mas a vida é feita de desafios. A vida é feita assim, querido, de lutas. Lutas em todas as áreas. Nós temos que aprender que sem luta não tem vitória. Não tem como vencer sem luta. Gente, a pessoa quer crescer com Deus, se prepara, deserto, se prepara para perrengue, se prepara para lutas, se prepara para angústia. Pastor, está amarrado isso aí. Não, é verdade. Tudo isso para provar a nossa fé, para ver que tipo de estrutura nós temos. Vai vir ansiedade, mas em 1 Pedro diz, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele, Jesus, né, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, ou de vós. Uma coisa, gente, que eu tenho particularmente que administrar é a ansiedade. Quero tudo rápido, quero conquistar as coisas ligeiro. Mas tem hora que eu digo: Senhor, me dá paciência, me dá, Senhor, segurança, dá-me paciência, Senhor. Dá-me paciência, Senhor. Deus cuida de nós em meio a desafios, e nós precisamos crer, precisamos acreditar, gente, que a ansiedade, ela só nos atrapalha. Por isso, não descuide. A ansiedade é sorrateira e destruidora. Ela chega de surpresa que você nem percebe. Sabe mais? Nós temos que aprender a fazer a nossa parte. Está aí a dica. Apesar de sabermos de cuidar sempre, né? Sabemos que Deus, Ele é amoroso, é cuidadoso, Ele sempre quer o nosso bem. Lá em 1 Coríntios 3,9, diz que somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Olha aqui, porque de Deus somos cooperadores. Espera aí, irmão, eu estou aqui para cooperar no reino, em todas as áreas, em todos os sentidos, na palavra, no aconselhamento, na oração, na semeadura. Portanto, levante-se, trabalhe, seja firme, faça sua parte. Coloque, como diz o ditado, a mão na massa. Não fique somente esperando as coisas caírem do céu, porque não cai. A única coisa que cai do céu, né, gente? De vez em quando é um avião velho aí, que despenca, né? Um helicóptero. Cai nada do céu, não. Tudo na vida é com empenho, com esforço. Não é porque nós somos cooperadores de Deus que não teremos momentos de grande dificuldade. Ah, eu sou cooperador de Deus, não vai ter desafio. Vai ter. É bem possível que eles aconteçam estando você preparado para eles ou não. Pois assim você, estando pronto, você não vai ser pego de surpresa. Jó diz que ele enfrentou uma situação difícil. E Jó, ele receava passar por aquilo. E ele disse: o que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Jó tinha medo de perder, tinha medo de sofrer, tinha medo de adoecer, e tudo veio na vida dele. Ele foi enganado pelo sentimento. E nós não podemos ser guiados pelos sentimentos. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que maravilha, hein? Busque a paz de Cristo. Se prepare, lute, vença. Nunca se esqueça de Deus. Sabe o que eu admiro em Davi?
Davi era um homem falho, adulterou, falhou, mas Davi nunca escondeu de Deus. Nunca escondeu de Deus. A tua vida, ei, você mesmo, você mesma, a sua vida não diz respeito a ninguém, gente. Não diz respeito a ninguém. Deixa cada um cuidar da sua vida. Deixa Deus dirigir você. Não seja guiado pelas pessoas. Tem gente que diz assim, eu estou enfrentando o maior desafio, fulano. Aí fala para pessoas que não têm estrutura, aí tu compromete e arruína a tua vida. Falou a coisa para gente sem estrutura. E o desafio que era para ser superado com ajuda, só atrapalhou. Porque fulano, infelizmente, te colocou numa situação delicada, né? Porque você, infelizmente, tem estrutura, mas algumas pessoas não. Você sabe que no mundo vai ter aflição. Vai ter. Muitos após passaram por desafios, elas obtêm vitórias na vida, mas elas abandonam a Deus. Fazem, sabe por quê? Porque acham que já estão preparadas, já são grandes, já são independentes, já são autossuficientes. João 15:5. Evangelho de João 15:5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quer dar fruto só? Não vai dar não. Você não pode nada sozinha, sozinho. Ele é a videira. Tu tem que estar ligado nele. Você é ramo. Tira o ramo lá do tronco de uma árvore para tu ver. Vai secar, vai murchar, vai morrer. Cuidado para não ser mal agradecido. Se esquecer de Deus. Fazer isso é cavar a própria sepultura, gente. É cavar a própria cova. Nunca esqueça o que Deus fez por você. Nunca esqueça o que Deus fez na sua vida. Eu sei de onde eu vim. E você sabe também. Para estar errando assim, eu prefiro estar fora. Prefere estar fora, né? Se com Deus está difícil, imagine sem Ele. Não desista de Deus, não. Porque Deus não desiste de você. Se apegue com Ele. Tá, gente? Coloque nele a sua confiança. Nele. Permaneça sempre de joelhos. É a melhor maneira de vencer uma batalha. Na oração. Não adianta questionar, bater de frente. Não adianta justificar, ter a razão. Querido, nunca queira ter razão. Não se justifique não. Porque na hora certa a vitória vem. O homem só será grande, só será um vencedor de verdade quando conseguir manter-se de joelho em submissão, em humildade perante Deus. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Essa foi a atitude do maior vencedor de desafios de todos os tempos. Quem é, pastor? Jesus Cristo. Ele permaneceu de joelhos em todos os desafios da sua vida, do início até o fim. E olha as conquistas do nosso Mestre. Olha as conquistas do nosso Senhor. Os desafios da vida cristã existem, mas eles podem ser superados quando você se propõe a agradar ao Senhor, a agradar a Deus. Por isso, querido, fique firme, seja forte e corajoso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.